Turma, boa noite para todo mundo. Sobre essa aula, vai ser uma aula gravada. Nela, eu vou apresentar para vocês as atividades da próxima etapa, que é a atividade 03. E, além disso, também eu vou apresentar um pouco dos conceitos de fluxo de projeto de arquitetura, que inclui estudo de viabilidade, estudo de massa, projeto legal, projeto básico e talvez um pouco de projeto executivo. Vamos ver até onde a gente vai. De qualquer maneira, essa é uma apresentação, caso a gente pare até o projeto legal, por exemplo, eu vou continuar ela em outro momento, de repente daqui a 30 dias, quando vocês já tiverem finalizado essa etapa de estudo preliminar. Então, mas o meu foco é apresentar para vocês um pouco sobre o fluxo de processo de projeto e demonstrando alguns exemplos de projetos, conteúdos. Beleza? Sobre a próxima atividade, eu disponibilizei para vocês, vou fechar isso aqui, lá no AVA, foi criada a atividade 03. Nessa atividade 03, existe, eu compartilhar minha tela. Pronto. Lá no AVA, eu criei a pasta atividade 03, que é a próxima entrega, dia 13/4. Nela contém a pasta para vocês enviarem os arquivos e as diretrizes para esse projeto. Além disso, no AVA, eu também disponibilizei para vocês em bibliografia e bases, dentro de bases, alguns arquivos. Se puderem anotar e depois baixar, existe esse arquivo aqui, ó, Template Unisales Arquitetura, depois eu explico um pouco ele. Nele contém o padrão em AutoCAD dos projetos. Prancha, simbologias, cortes, layers, é bem interessante. Esse é o padrão que todos os professores vão começar a adotar. Quem organizou ele foi a professora Lilian, a professora de paisagismo, tem bastante experiência em projetos também. Além disso, eu coloquei o arquivo Excel para vocês chamado Estudo de Massa, Cálculo de Índice, que vai poder orientar vocês no cálculo desta etapa. E também coloquei tanto o PDF quanto o arquivo DWG da base com as alturas, que eu vou explicar um pouquinho de onde que vieram essas alturas aí da Infraero. Do template, vou abrir aqui o AutoCAD só para vocês verem o que é. Deixa eu ver se tem aqui, tem que abrir a pasta. Ele ficou bem interessante, inclusive seria legal a gente passar ele para o Revit depois. A Mônica já se colocou à disposição, quem tiver interesse também, seria legal. Quando a gente vai descompactar o arquivo template, vão aparecer dois arquivos. O template em AutoCAD e o CTB dele. O que tem de interessante nele? Ele não contém biblioteca, tá? De blocos, né? De layout, mas ele contém toda a organização para vocês iniciarem um projeto. Ele vai conter o layer todo organizado, então tem o layer 0 e depois o layer com sistemas construtivos, né? Vista, porta, de preferência usar eles dessa forma, porque o CTB está configurado para que a cor verde, cobertura, seja uma espessura específica que demonstre a cobertura. Além disso, os layers também estão aqui, né? Que vocês podem dar um Match Property, que é um MA, e aí usar eles no desenho. Por exemplo, cliquei aqui, depois vim para cá. Né? Essas nomenclaturas estão baseadas na ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Existe um manual dela que é bem interessante, encontra na internet. Qualquer coisa eu disponibilizo no AVA também. Aqui tem as nomenclaturas básicas dos projetos complementares, né? E, além disso, existem todos os textos, desde a escala 1 para 10 até na escala 1 para 1000. Tanto texto, cota, linhas de chamada, simbologias de níveis em corte, em planta, simbologia do corte, simbologia da vista, simbologia da chamada de detalhe,
e simbologias de esquadrias, né? Porta 1, PA, P1, P2, P3 e janelas, J1, J2, J3. Então, aqui vocês vão poder... Minha sugestão, utilizem esses templates, né? Para que o projeto vá representar minimamente de forma correta. Além disso, existem as pranchas técnicas, desde A4, já com a logo bonitinha, até uma prancha 1. Aí vocês podem estender ela, mudar, quando for o caso. E também existem pranchas não técnicas, que são de estudo preliminar, que é o que a gente vai começar a utilizar agora, que é baseado em concursos de projetos, desde A3, A2 e A1. É um trabalho muito legal, tá? Acho que vale a pena vocês valorizarem, mesmo que quem não usa AutoCAD vai migrar para o Revit, mas utilizar ele como padrão. Isso vai facilitar muito o trabalho de vocês e criar um padrão para a instituição, evitando que vocês errem coisas bestas de simbologia, de cota, de tamanho de letra, né? E foquem mais no desenvolvimento do projeto. E a gente cria um padrão com maior qualidade. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre esse template? Se tiver, só comunicar aqui agora. Espero que tenham gostado. Deixa eu aqui. Além disso, lá no AVA, eu disponibilizei para vocês o arquivo de quadras com alturas, que é esse AutoCAD aqui. Nesse AutoCAD, eu criei uma curva, criei um elemento com raios que define a altura por cada 10 metros, se não me engano, 50 metros. Da onde que surgiu essa base aqui que determina a altura da infraero? Esse desenho, esse croquis, ele foi desenhado pela Prefeitura de Vitória, né? É um documento informal, que eles têm registrados qual que é a altura limite das construções baseados nesse radar aqui, ó, DM02. Para vocês entenderem, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas resumindo, é o seguinte: em certas áreas, a prefeitura diz que a altura da edificação ela é baseada conforme a aprovação da Infraero. E aí não fala qual é a altura, só diz que tem que ser aprovado pela Infraero. E aí você tem que mandar o seu projeto na Infraero e a Infraero informa qual que é a altura. Porém, a prefeitura se antecipou e tem informalmente essas alturas de formas gerais, que são essas. Então, eu peguei esse desenho aqui em croquis, coloquei ele no AutoCAD, e aí vocês vão ter as alturas limite das edificações. Exemplo, 30 metros. Toda essa quadra daqui, dessa linha aqui de frente, pode ser 30 metros. Dessa aqui, 26. Resumindo, as duas primeiras quadras, elas limitam de 26 a 30 metros de altura. E por aí vai, de 2 em 2 metros vai subindo o nível da edificação. Já que a prefeitura coloca como gabarito ilimitado, não tem limite de altura nessa área. O limite é simplesmente o radar da Infraero, que são essas alturas. Beleza? Uma coisa importante vocês entenderem que esse limite ele é baseado no nível do mar. Ou seja, a gente tem que entender qual que é o nível da topografia que vai estar aqui. Por exemplo, aqui está 3,5 metros, se eu não me engano, do nível do mar. Então, é 30 metros menos 3,5 metros a altura da edificação. Aí eu explico com mais detalhes depois. Beleza. E, além disso, disponibilizei um Excel, que é esse Excel aqui que eu abri para vocês. Ele é bem simples, vocês podem complementar ele posteriormente, que ele tem umas fórmulas automatizadas. Essa zona não é a zona de vocês, tá? Então, vocês têm que pesquisar qual que é a zona e preencher os coeficientes. Mas aqui, se a gente muda o terreno para 30 mil metros, por exemplo, ele tem os índices multiplicados, ou seja, o coeficiente de aproveitamento é igual o índice 2,8 vezes a área. E por aí vai. Se o meu índice é 3,5, vai multiplicando aqui. Esse é um cálculo que vocês já sabem fazer, né? Que, em teoria, porque vocês já aplicaram no semestre passado, mas a gente vai estar revisando a metodologia de como calcular eles. Beleza, esses foram os materiais que eu disponibilizei. E, em relação à apresentação da próxima atividade,
É esse PowerPoint aqui que eu vou detalhar um pouquinho. Vou apresentar para vocês. Gente, vamos lá. Então, a próxima atividade é o estudo de massa. Ele faz parte do estudo de viabilidade, tá? O estudo de viabilidade da arquitetura, ele contempla o programa de necessidades feito na atividade 2 e inclui essa atividade agora de estudo de massa para vocês começarem a definir um norte para o projeto. Então, esse é o objetivo, desenvolver aspectos gerais do projeto para que vocês tenham poucas alterações no momento do estudo preliminar. E a gente também consiga orientar. Na atividade 3, o objetivo dessa etapa é produzir um estudo inicial da arquitetura para a ocupação do empreendimento no terreno escolhido. Ou seja, vocês vão começar a simular como que é a ocupação do prédio de vocês dentro do terreno, colocando limites da legislação, normas e o próprio limite da área do terreno, das particularidades do entorno. O que eu espero que vocês apresentem nessa etapa? Apresentar a planta dos principais pavimentos setorizados, ou seja, não tem layout nenhum neste momento. O que tem são as setorizações, que vocês já começaram a fazer no diagrama que entregaram ontem. Vocês vão apresentar 3D esquemático, no SketchUp, no Revit, no AutoCAD 3D, o software que vocês acharem mais melhor. Pode ser à mão também, mas o ideal é que já esteja em escala, né? Não fazer algo sem escala. Então, de fato, você tem que já produzir ele em algum desses 3 softwares, ou ArchiCAD. Aí vocês podem propor desenhos esquemáticos de planta, vistas que ajudam a compreensão na proposta. Vocês vão estar evoluindo os diagramas, explicando a setorização dos usos privados, coletivos, públicos, principais fluxos, principais acessos, diagramas de conforto ambiental, iluminação e ventilação. Vocês vão estar apresentando uma tabela de índice da legislação utilizada pelo projeto, ou seja, o que a prefeitura permite ali e o que vocês estão usando. Vocês vão estar indicando quais são as outorgas utilizadas, né, que a legislação daquela área, ela indica algumas outorgas para vocês aumentarem o coeficiente. Eu sugiro vocês utilizarem para ter mais área construída. E além de ter mais áreas, essas outorgas são benéficas para a cidade, né? Algumas eles são importantíssimas, ajudam muito. Vocês vão indicar já o número de vagas desejado e necessário pela prefeitura. E vocês vão estar atualizando o trabalho anterior, ou seja, este trabalho é uma evolução do trabalho anterior. Então, os slides de conceito, programas de necessidade, referências de arquiteturas vão estar sendo atualizados nessa etapa. E bem possível que na etapa posterior também, que é do estudo preliminar. A data de entrega dele está prevista para o dia 13/4, daqui 2 semanas e meia. Então, cada grupo vai ter uma orientação. É um trabalho que esperem 2 semanas vocês conseguirem resolver, porque boa parte deles já está feito e os grupos têm um tamanho razoável para prosseguir essas atividades em paralelo. Nem todas as atividades demandam da criação da arquitetura, né? Existem atividades de cálculo de prefeitura, diagramas que podem ser feitos em paralelo ao desenvolvimento do projeto. A entrega desse trabalho vai ser em PDF, no dia 13, e no dia 14 e 16 vocês farão a apresentação deles em grupo, que é o momento de vocês apresentarem a proposta inicial do trabalho de vocês. Lembrando que o arquivo tem no máximo 20 MB, está lá na pasta de entrega. Beleza. Ok. Exemplos do estudo de massa, gente. O estudo de massa, ele é uma volumetria simplificada, tá? Não tem, neste momento, vocês não vão estar solucionando nem layout, nem fachada, a não ser que vocês desejem evoluir um pouco na fachada e uma setorização de layout. Eu não acho que vai fazer agora. Só lembrando, daqui a pouco a chamada vai ser interrompida porque ela só dura 40 minutos. Isso vai facilitar também o vídeo ficar só de 40 minutos para que a gente consiga postar no YouTube depois, tá? Então, daqui a pouco eu vou ter que colocar outro link para vocês entrarem. Beleza? Então, em relação ao estudo de massa, esses são 2 exemplos que propõem a volumetria do projeto. O que eu quero ver é justamente isso. São volumetrias que destaquem
o número de pavimentos e que demonstrem qual que é o partido arquitetônico, né? Se é em L, se é em U, se é um vazio. Não quero ver solução de fachada, nem principalmente de layout. Exemplos de estudo de setorização de planta em corte. Neste momento, agora vocês já vão estar setorizando através de metro quadrado, botando o programa de necessidades nos metros quadrados corretos. E aí vocês vão estar ilustrando eles, tanto de uma forma mais diagramática, que é a direita, que vocês já fizeram, quanto na esquerda, que já está vinculada ao modelo. Ou seja, essa imagem à esquerda aqui não é um diagrama simples, ele já está com tamanho, com medidas. Tem 30 por 50, tem 300 metros quadrados e já está colorido. Por que eu quero isso? Vocês já vão estar propondo a ocupação do prédio no terreno e eu quero que vocês transformem ele em diagrama para ficar uma leitura mais fácil do ambiente. Então, basicamente, é usar cores. Quero que vocês também coloquem a tabela de índice urbanístico do local, né? Então, zoneamento, o que o projeto de vocês tem. Lembrem que tem o projeto e tem o que a prefeitura permite. Então, vocês vão estar fazendo isso. Então, por exemplo, zoneamento, isso aqui é um exemplo de uma tabela da turma do período anterior, que não é neste terreno, em outro terreno. Então, afastamento frontal foi usado 8 metros. Todos os lados do terreno são afastamentos frontais. A prefeitura permitia. O afastamento frontal mínimo aqui era, se não me engano, 4 metros. A taxa de permeabilidade é 10%. Taxa de ocupação, 35%. Esse é o cálculo que vocês irão apresentar. A gente vai detalhar mais isso posteriormente, principalmente nas orientações. Esse aqui são exemplos de diagramas. Aí. Tá. Esse aqui são exemplos de diagramas explicando o estudo. Ou seja, nele contém diagramas de acessos, pode ser tanto em 3D quanto em planta baixa, tá, gente? Então, a gente consegue ver os acessos, consegue ver o conforto ambiental, iluminação natural, vegetação, consegue ver a tipologia da setorização do empreendimento, onde é o embasamento, onde é público, onde é privado, consegue ver salas de coworking, onde está sendo usada a vegetação. Aqui tem diagrama em corte também já mais detalhado, e aqui as circulações. Ou seja, vocês devem usar o diagramas para explicar o projeto. Esse exemplo que eu estou dando, ele faz parte da proposta de ampliação do CEND, feito pelo Entre Arquitetos, e está disponível nesse site aqui. Sugiro vocês lerem ele. Deixa eu ver aqui. E esse aqui é um segundo exemplo de diagrama e também utiliza linhas para explicar a circulação relacionada aos usos, separa a circulação vertical, separa a circulação dos espaços públicos, separa a circulação as áreas de trabalho e as áreas de convivência. Então, sejam criativos para explorar a comunicação do projeto de vocês, beleza? Minha sugestão é vocês pesquisarem muito sobre diagramas, sobre como apresentar projetos em nível de estudo preliminar, em concursos de projetos de arquitetura. E aqui, por fim, outros diagramas já mais simples também, onde vocês têm aqui um bloquinho, né, onde determina a setorização, e outro aqui também mais simples, que determina a setorização. O que falta aqui são as linhas de acesso, as linhas de fluxo. E as referências de arquitetura. As referências de arquitetura, vocês vão estar evoluindo elas também. Ou seja, essa é a arquitetura que eu quero para a fachada, essa é a arquitetura que eu quero para o espaço público, espaço colaborativo. Vocês vão estar sempre atualizando essa proposta. Dicas gerais. Fazer o estudo da ocupação das lajes computáveis por usos principais. Ou seja, vocês não precisam definir aonde vai ser o diretor, onde vai ser o banheiro masculino e feminino agora. Peguem um programa de necessidades gerais e comecem a setorizar eles. E aí vocês vão estar fazendo a organização espacial. Pode prever um subsolo, se vocês acharem melhor usar o estacionamento no subsolo. Para estimar o número de vagas preliminarmente,
considerar uma, para cada vaga, deverá ser calculada 25 metros quadrados. Ou seja, se eu tenho 100 vagas previstas, eu tenho que ter 100 vezes 25. Isso já inclui os acessos, circulação e espaço de manobra. E para fazer um pré-lançamento estrutural, a partir do agrupamento, sugiro vocês fazerem a partir do agrupamento de vagas. Exemplo, a cada 4 vagas verticais, né, 90 graus, significa 10 metros de distância, né, 2,50 cada vaga. Então, os pilares que estão demarcados em preto aqui, que é uma planta baixa, a distância deles seria as 4 vagas mais meia espessura de pilar 2 vezes, ou seja, meio desse pilar e meio desse pilar. Então, meu espaçamento entre pilares vai ser 10,50 metros, por exemplo. Beleza? Eu vou concluir agora esse vídeo aqui e pedir para gerar um novo link, porque daqui a pouco já deve acabar a videoconferência nesse momento. Deixa eu ver, a gente começou às 18h40, já deu meia hora. Deixa eu concluir ele e a gente volta. Gente, eu vou mandar um novo link para vocês, tá? Porque essa videochamada vai ser encerrada e aí vocês vão ter que entrar numa nova sala.